Ok? Bom, prezados professores, estudantes da FAMES, quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar especialmente o professor Abel Moraes, e que sempre que o Abel está com a gente é porque tem coisa boa, e é sempre um momento de muito input, assim, porque o Abel sempre tem uma palavra interessante, né? Ele é o parceiro da FAMES já há muitos anos, né? E eu sempre gosto muito de ouvir o Abel. Lembro quando eu estive no congresso da Umpon, lá na UENG, e presenciei pela primeira vez uma palestra dele. Realmente transforma a gente, é uma coisa assim realmente muito positiva, sabe? Sempre ilumina muito a gente. Então, eu estou realmente muito feliz de ter você aqui. Agradeço a você ter aceito esse convite, né? E quero dizer também que esse momento especial para todos nós, né, que estamos no mundo acadêmico, né, e nessa ocasião nós estamos dando início ao segundo semestre de 2020, né, que foi esse ano tão atípico que ao ponto disso estar acontecendo. Mas o próprio fato disso estar acontecendo é também uma vitória, né, é uma vitória de todos nós, né, que temos sempre esse cuidado com qualidade do trabalho acadêmico, com a universidade pública, né? E, sobretudo, na particularidade de ser uma faculdade de música, né? Todos os desafios que existem no ensino, nas condições que nós estamos, né? Do ensino da música. E todos nós aprendemos muito no semestre passado, né? Tivemos aí um período para descansar um pouco e preparar essa nova fase, né? Então, esse é o contexto que nós colocamos essa aula inaugural, né? Para ter uma palavra também de um colega que tem outras experiências, né? Dentro da sua faculdade, da sua universidade, também em outro estado do Brasil. E eu acho que vai enriquecer muito todos nós essa palavra do Abel. E é assim que eu queria dizer, dar minhas boas-vindas a todos. Estou muito feliz de ver os professores aqui, também os nossos alunos. Nós temos aqui uma situação nessa, nessa aula inaugural, que estamos fazendo pela plataforma Zoom. Temos uma limitação aqui nesse momento da quantidade de pessoas. Está sendo trabalhado que essa aula passe também por um streaming, né, pelo YouTube, e a aula também está sendo gravada e vai ser disponibilizada para a nossa comunidade acadêmica, para quem não conseguiu entrar, tá bom? Então, eu vou agora passar a palavra para a professora Gina, que vai apresentar com mais detalhes o professor Abel, e em seguida ela passa a palavra para ele. Então, de novo, muito boas-vindas para todos. Gina, por favor. Obrigado, diretor. Boa noite a todos, boa noite, Fabiano, nosso diretor, boa noite, o professor Abel, nosso convidado, os colegas professores, servidores que estão aqui com a gente, os alunos, e a gente fica feliz por essa presença tão maciça, ao mesmo tempo a gente entende que a gente precisa de novos recursos para poder acolher a todos da próxima vez, né? Mas isso é motivo de muita alegria. Esse momento da aula inaugural, ele surgiu numa reunião de professores e que a gente entendeu que nós precisávamos conversar, professores e alunos, para a gente tentar entender um pouco melhor esse nosso próximo semestre, que está começando hoje, para a gente refinar as nossas atitudes, os nossos procedimentos, de acordo com a experiência passada. E aí ocorreu a ideia da gente trazer como um interlocutor também, uma pessoa para contribuir com essa nossa conversa, o professor Abel, que já é nosso colaborador, já veio na Faculdade de Música outras vezes, para nos ajudar a pensar esse novo semestre,
para pensar, ele vai trazer as suas experiências também e nos ajudar a refletir sobre as possibilidades, as expectativas que nós podemos ter, né? E nos ajudar a se sentir bastante motivados nesse semestre que a gente sabe que estamos avançando, estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas dentro de um contexto delicado, de um contexto incerto, né? Esse contexto mundial. E aí, essa é a nossa proposta, da gente conversar sobre isso e entender o quanto que nós podemos fazer também, né? O professor Abel, ele já trouxe para a gente as pesquisas dele, já participou com a gente como em oficinas de performance. O professor Abel fez mestrado na Universidade de Londres, terminou o doutorado dele há pouco tempo na UFMG, já compartilhou com a gente na última semana de pesquisa e música e no colóquio os resultados dessa pesquisa. Sempre foi as vindas do professor Abel à nossa faculdade é sempre muito proveitosa para a comunidade inteira. E temos certeza que esse momento aqui também vai ser muito bom para todos nós, para nos motivar e encontrar os melhores caminhos no semestre que começa. Então, gostaria de passar a palavra para o professor Abel. Nesta aula inaugural, um parênteses ainda, nós não vamos fazer a apresentação de professores, nós vamos fazer da seguinte maneira: o professor Abel vai conversar com a gente, ele trouxe a sua explanação e depois a gente pode abrir um momento para perguntar. Bom, então, obrigado pela presença de todos. Passo a palavra para o professor Abel. Bom, inicialmente, muito obrigado, Fabiano, pelas palavras tão carinhosas. Gina também. A minha relação com a FAME, com os amigos da FAME e de Vitória, vai mais para 20 anos, né? Então, eu acompanhei o crescimento exponencial da FAMES assim, de forma incrível. A última vez que eu fui, eu pude constatar um progresso sólido mesmo. Progresso a gente vê nos alunos, né? Eles são realmente o diagnóstico do que está acontecendo, o que de bom está acontecendo, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, mas eles são realmente os embaixadores do trabalho que é feito em cada escola, né? Então, me senti muito honrado, né, pelo convite, mas professor não resiste, né? Professor não aguenta e quer dividir, quer falar, quer propor ideias, quer dividir angústias, exatamente, talvez o principal que a gente esteja vivendo agora, né? E essas angústias são gerais, realmente. Não tem ninguém sabendo o que vai se fazer com certeza. Nem no início, talvez, mas ao longo do semestre, muita coisa pode mudar e todo mundo está numa situação muito parecida de decidir à medida em que as coisas acontecem, as notícias chegam até nós, né? O problema da pandemia realmente vai mudar tudo que a gente imagina em termos de relações pessoais, em termos de ensino, de aprendizagem, aprendizado autônomo, aprendizagem colaborativa, porque é incrível eu ver aqui, tem 100 pessoas, tem 4 quadros, eu estou vendo a casa de cada um de vocês aqui, os que estão com a câmera ligada, ao mesmo tempo que a pandemia foi um negócio complicadíssimo, mortes e prejuízo financeiro, economia. Então, assim, não existe o pensamento oriental, né? Não existe o bem total ou o mal total. A grande questão é como que a gente tem essa visão de, mesmo numa situação muito desfavorável, a gente consegue enxergar janelas de oportunidade e mudar, né? Eu acho que mesmo voltando ao normal, isso que a gente conseguiu de reunir 100 pessoas, eu em São João del Rei, talvez a maioria aí em Vitória, mas não todos, né? É um negócio extraordinário. Eu, semana passada, 2 semanas atrás, eu dei uma oficina de música de Curitiba. Eu dei uma disciplina, uma palestra, eu em São João del Rei, Renato Banda em São Paulo,
uma porção de gente no Brasil inteiro e o pessoal de Curitiba. Então, assim, é, é realmente ter uma visão otimista de como que a gente pode usar essa falta de alternativa que a gente teve com o problema do isolamento social para melhorar a aprendizagem, melhorar o ensino, melhorar a motivação, a comunicação, né? Então, como eu disse, a dúvida é geral. A grande questão é o que a gente pode fazer, né? Num curso de formação de professores, que é o curso de licenciatura, numa situação tão incerta no mundo inteiro, né? A gente está vivendo um momento de crise geral, crise econômica, crise moral, crise cultural, crise social, o que alguns teóricos dizem que começou na década de 60, que se chama de pós-modernidade. Então, aquelas certezas que a gente tinha, né, a partir do iluminismo, igualdade, fraternidade, liberdade, isso tudo já é relativo, né? Nietzsche foi um dos precursores da pós-modernidade, lá no final do século XIX. Ele falou uma coisa que realmente passou a representar uma perturbação total da compreensão da realidade. Ele diz que não existem fatos, existem interpretações. Então, de certa maneira, isso é, ao mesmo tempo, esclarecedor no sentido de que tudo pode ter uma visão positiva, uma visão mais ampla do que aquele fato que apresenta na nossa frente, mas em compensação nos puxou um tapete que nos serviu de parâmetro, de conhecimento, de moralidade, né? A história tinha um telos, né? O telos da história no século XIX para o século XX era o progresso, né? Antes, na Renascença, era a providência divina. Então, agora a gente não tem nem mais o progresso, né? Nós temos o neoliberalismo, que é uma máquina de moer culturas, moer identidades, moer o sujeito, subjetividade do sujeito. Então, assim, a pós-modernidade ela é avassaladora no sentido de nos tirar completamente alguns parâmetros, algumas certezas que a gente tinha, né? E não adianta você ser apenas conservador no sentido de buscar ideias dos grandes filósofos, porque os filósofos contemporâneos, né, nos direcionam para aspectos assim relativos, né, da realidade, da vida, de tudo, e a gente não pode ignorar. Então, a dificuldade é como que a gente lida com um futuro que não existe. Essa semana eu peguei li por acaso um texto do Mia Couto, que eu vou compartilhar aqui, muito rapidamente. Apresentação. Esse primeiro quadro já é um spoiler, né? Ele já tem cara de conclusão. O amor é o objetivo. A vida é a viagem. Isso eu vou falar no final também. Mas o que Mia Couto nos fala é algo realmente perturbador no sentido de que, na realidade, no momento atual e global, muitos de nós deixamos simplesmente de querer saber do futuro. E parece recíproco. O futuro também não quer saber de nós. Nenhum historiador, nenhum pensador contemporâneo arrisca realmente fazer previsões do que se pode acontecer em termos de cultura, em termos de comportamento a médio prazo, mesmo a curto prazo, porque pode acontecer tanta coisa de fatores desconhecidos que não se tem uma previsão clara, né? Fazer planos a longo prazo é uma ousadia a que a grande maioria foi perdendo direito. Fomos exilados, não de um lugar,
fomos exilados da atualidade e, por inerência, fomos expulsos do futuro. O amanhã tornou-se demasiado longe, mais do que longínquo, tornou-se improvável, mais do que improvável, tornou-se impensável. Dá licença, mas não estou vendo a projeção, Abel. Uai, eu projetei aqui, ó. Sandro, vê se você... Acho que o Sandro, o host, tem que autorizar o compartilhamento. Já estava autorizado, Fabiano. Eu não sei o que aconteceu. É o Sandro que vai ter que autorizar. Engraçado, para mim tá compartilhado. Pode ser o sinal. Será que não? Desde o momento que você compartilhou, aparece a mensagem, mas a tela não aparece, entendeu? Tá Então tipo eu vou deixar, travado. pô, não tem problema. Não tem problema. A fala do Mia Couto é, de certa maneira, pessimista e otimista, porque ele nos fala realmente da coragem. É preciso ter coragem para se ter esperança, né? Mas no momento atual de total falta de perspectiva, são dois aspectos completamente diferentes. Primeiro, ter coragem da gente lidar com todas as questões que a gente, como educador musical, lida. A gente não consegue... Eu evito, às vezes, de pensar, por exemplo, as questões do mercado profissional de música de concerto a médio prazo, né? O violino é um instrumento que tem 500, 600 anos e se toca, se estuda mais ou menos do mesmo jeito, há uns 500 anos. E a geração de computadores, a geração de inteligência artificial, né? Que é algo que está muito mais conectado com o pensamento e muito mais desconectado de emoções do próprio corpo, as nossas origens biológicas, né? Então, assim, é muito difícil no dia a dia da nossa educação, da formação, né, dos alunos, a gente ter certeza não, mas a gente ter algum otimismo de que eles vão poder fazer alguma coisa com aquele conhecimento, com aquelas habilidades que a gente está trabalhando naquele momento. Então, por exemplo, os projetos pedagógicos que nós trabalhamos são projetos pedagógicos escritos para ensino presencial, né? Todo projeto pedagógico já nasce velho, porque ele apesar de ele ser uma carta de intenções, ele é voltado, né, para o futuro, para a formação, um futuro de médio, que são os 4 anos que o sujeito vai se formar, e um futuro de talvez longo prazo, um mercado de trabalho que esse profissional egresso irá desenvolver a sua vida e tal. Então, nessa mudança de perspectivas, né, nesse acúmulo de conhecimentos que a gente vive no dia a dia, os projetos pedagógicos eles são um documento de baixa confiança. É preferível um corpo docente flexível, inteligente, que dialoga com problemas reais, com problemas do dia a dia. É preferível um corpo docente flexível do que um projeto pedagógico nota 10, que tem perspectivas, que tem referências assim do mais alto nível. Então, assim, a gente não está fazendo educação à distância, né? A gente está quebrando o galho numa situação de aulas remotas com um projeto pedagógico que é presencial. E o desconforto de se trabalhar, né, apesar de ser ao mesmo tempo maravilhoso, o desconforto de se trabalhar com alunos do outro lado na tela, que você fica tentando ver os olhos para ver se ele está realmente prestando. Quando ele não desliga a câmera, né, é muito difícil. A nossa evolução, contando aí 2, 3 milhões de anos, nós somos animais sociais. O nosso comportamento todo, a nossa resposta física, emocional, mental, é toda baseada na interação com o outro. Então, a interação com o outro via internet, ela é muito limitada, mas muito limitada. Daí a euforia, eu tenho certeza que vocês vão me reconhecer nessa fala, a euforia
quando vocês encontram alguém que vocês já não veem já há 6 meses, quando vocês conseguem dar uma aula presencial. As pouquíssimas aulas presenciais que eu dou aqui em casa, eu fico nervoso de tão estimulado que eu fico, né? Então todos nós estamos numa situação realmente de tentar fazer da melhor maneira possível essa tarefa hercúlea, que é formar professores de música. Aprender música, performance musical, ensino musical, é uma das coisas mais difíceis, mais antigas, né, em termos de cultura, que a gente tem. Eu costumo dizer que a música é o santo graal da neurociência. A neurociência quer estudar os músicos porque é uma das pouquíssimas atividades que envolve todo o cérebro, toda a mente. Você precisa ter um equilíbrio de funções que muitas outras atividades não precisam. Então, fazer música, ensinar música, são tarefas muito difíceis. E, ao mesmo tempo, a música é algo que está encerrada no seio de todas as culturas conhecidas, né? A internet é um caminho de divulgação e de experiência musical incrível, mesmo que limitada. E o ensino também, porque até então uma classe de música, uma das principais questões que os alunos aprendem é a nossa atitude em relação ao musical. A nossa atitude. Ou seja, como eu sou musical, cantando, tocando ao instrumento, né? Esse aluno copia essa atitude. É aquele tipo de conhecimento, é aquele que não é declarável. Pode falar sobre ele, mas a atitude é insubstituível. E essa comunicação pela internet, isso sai bastante prejudicado, porque a interação é muito limitada. Ele não vê o meu corpo inteiro, ele pode ver a minha entonação de voz, mas eu não consigo estimular o aluno do jeito que eu poderia estimular, né, se ele estivesse ao vivo, e nem ele consegue se estimular por mim. A resposta, né, o cortisol que a gente precisa para se mobilizar, para aprender, para ensinar, ele não é processado, né? Então, a limitação é muito no sentido de contato humano, aquilo que a música tem de mais humano, exatamente essa combinação de objetividade e subjetividade, né? Principalmente na relação presencial. As aulas de instrumentos são mais viáveis. Tenho certeza que os professores de disciplina coletiva sofrem, né? Os que estão presentes aqui vão concordar com isso. Eu sei porque tem uma disciplina coletiva de 36, que no fundo vão 22, e que 90% fica lá na câmera escondido. Você não sabe se ele está lá, se ele dormiu, se ele foi tomar uma água. Você precisa estar estimulando, chamando, perguntando. Não é fulano, não é ciclano. Imagina uma turma com 36. Né? Então, assim, toda a metodologia que a gente desenvolveu, né, que os professores, estou falando dos professores, ao longo dos anos, de melhorar a interação, de trabalhar conteúdos conscientes, inconscientes, declaráveis, procedimentais, é quase como se eles perdessem a validade. Então a sensação é péssima, porque a gente já não tinha certeza, mas a gente não tem certeza se está havendo algum tipo de aprendizagem, algum tipo de reação do outro lado, né? A gente não tem resposta imediata, a gente vai se adaptar. A adaptação realmente é algo que nos salva de conseguir algum resultado, né, a curto prazo. E o que os professores têm feito, eu tenho conversado aqui com colegas, é
criar alternativas dos alunos desenvolverem autonomia. Né? Uma disciplina que eu criei, aprendizagem do violoncelo com recursos online. Né? Parte da aula é comigo, aula individual, e parte da aula coletiva, onde eles desenvolvem, né, o estudo de uma peça musical, de uma obra, que eles vão pesquisar sozinhos, ouvir vídeos sozinhos, que eles vão levantar conhecimento, eles vão fazer uma pesquisa, ou seja, eles vão aprender sozinhos sobre uma peça e dividir entre eles, sem mim. Né? Então, existe um encontro semanal comigo e um encontro semanal entre eles, que eles se regulam, eles se interagem, eles dividem a aprendizagem, eles se criticam. Isso ao vivo já acontecia, né? Muitos professores têm classes coletivas e tudo mais, mas o objetivo dessa disciplina é exatamente uma combinação de aprendizagem autônoma, que é talvez o mais característico do que a gente vive nessa condição remota, né? E aprendizagem colaborativa. Porque a alternativa que a gente vê, em talvez longo prazo, é exatamente fugir desse individualismo, fugir desse isolamento que a vida digital nos propicia. Né? Parece completamente paradoxal, mas o isolamento, assim, no sentido de ganhar conhecimento, você pode dividir informação pela internet, conversando. Eu sempre converso com Gina. Você divide informação, você conversa alguma coisa, mas é diferente no processo de ensino e aprendizagem de você criar situações. Criar situações onde existem conflitos, onde o sujeito não pode sair, onde o sujeito está numa condição muito mais real, muito mais tensa no sentido de convívio. Então, assim, a grande questão, a partir da experiência, né? A vantagem de se ter mais de 50 anos ou mais de 40 anos é que você tem realmente muito conhecimento, que você já estudou muito e já viveu muito. Né? Então, a forma que os jovens têm de transformar informação em conhecimento é, em primeiro lugar, no convívio com a gente, no sentido de dar sentido àquelas informações, àquela enxurrada de informações que na internet a gente tem disponível. Né? Mas quem qualifica as informações são as pessoas que já viveram, que já tiveram muita experiência. E mesmo que você qualifique a informação na forma de conhecimento, o processo de convívio, né, ele é indispensável. A gente espera que os professores sendo vacinados, os alunos sendo vacinados, a gente consiga voltar e valorizar, né, no sentido de crescimento pessoal, no sentido de desenvolvimento como pessoa, como indivíduo coletivo. O que Mia Couto fala, não vou compartilhar porque não é mais o caso, mas ele fala da crise de ética, da crise da moral. A ética e a moral é algo que é sempre relacionado ao coletivo, sempre relacionado ao outro. Né? Então, a angústia de todo mundo é no sentido de, mesmo numa situação de curto prazo, a gente acredita. Existem algumas previsões de que no segundo semestre já possam voltar. Isso não é consenso. As aulas presenciais, metade de uma turma, metade remoto, metade presencial. Mas assim, a lição que a gente aprende desse momento é uma lição de que o professor nunca foi tão importante como antes. Né? E que nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a arte, que é a música, que revela trabalhos humanos. Né? Então,
é preciso a gente lembrar disso, no sentido de que, por pior que seja a crise, a profissão do futuro, as orquestras todas do mundo inteiro estão com os dirigentes, os músicos estão assim numa incerteza enorme, porque não se sabe se realmente isso vai continuar como era, né? A precarização do trabalho é geral, né? Não se tem uma das falácias do empreendedorismo, do neoliberalismo, que é o empreendedorismo. Você é o seu próprio chefe, você é empreendedor de si mesmo. Por um lado, está certo, é isso mesmo. Mas, por outro lado, isso é um estímulo ao individualismo, porque o capital sabe que o coletivo é que tem a força, que a inteligência coletiva é que tem a força. Daí a importância da gente renovar, né, os votos como professor e como músico, porque são as duas ferramentas que a gente tem para melhorar o mundo. Parece uma coisa meio romântica, mas é exatamente uma utopia, né? Eu melhoro o mundo em cada aluno que eu me dedico a ele, né? Porque o fator multiplicador vai fazer com que a atenção, o carinho, a dedicação, o tempo, que é o bem mais precioso, mais precário, né? Que a gente, não é nem o dinheiro, as pessoas conseguem viver sem, mas o tempo é o fator mais raro, mais caro, não só no sentido financeiro, mas no sentido humano. Então, assim, é preciso a gente lembrar como que a gente continua naquela visão que a gente tinha e que acontecia talvez de uma forma natural, a música como sendo um elemento, um caminho de interação, de humanização, de progresso, de desenvolvimento, progresso pessoal, de desenvolvimento, né? No modelo presencial. E que agora, pelo menos, a gente não sabe até que momento isso está comprometido. A gente tem aspectos filosóficos e metodológicos, né? Sendo mais objetivo, aspectos didáticos. Mas sem os aspectos filosóficos, para onde eu vou? Qual é realmente o meu objetivo? Se a gente lembrar que tem um quadro que eu ia mostrar para vocês, que o Brasil, em 35 países, o Brasil é o último que, em termos de status do professor. O primeiro é a China, que é cotado como 100. O Brasil está próximo de 0. É o último. Então, assim, isso é um fator perturbador em termos de profissão. Por que eu quero ser professor? Né? Por que eu quero ser professor de música? Então, assim, é preciso a gente achar realmente a gente renovar esse voto de doação, esse chamado à aventura, que é a jornada do herói, né? A vida mostra sempre dois caminhos para a gente. Joseph Campbell, né? O caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita são as profissões, as atividades que a sociedade apoia, facilita, estimula. São profissões, atividades com ganho financeiro. Com ganho financeiro. Aquelas profissões, as atividades que são realmente por prazer, por vocação, vocare, chamado, não tem a valorização. Então o sujeito escolhe o caminho da esquerda porque ele sabe que ele não pode viver sem aquilo. A razão da vida dele é essa, né? Aquele quadro que eu mostrei no início, né? A grande questão é o amor. A vida é a viagem. O amor no sentido de sentido, no sentido de razão. Por quê? Então, assim, parece alguma coisa motivacional, alguma coisa que a gente precisa se agarrar nesse momento, né? De angústia. O que serão as profissões da música no futuro? O que serão as profissões do professor? Eu tenho certeza que a profissão do professor vai ser assim absolutamente fundamental. Agora, a partir de que momento isso vai ser valorizado é que é a maior angústia. Porque hoje eu não tenho dinheiro para comprar livro. Não tenho.
Os últimos livros, né, da minha área, com coletâneas de artigos, custam R$ 800, custam R$ 1.000. O dólar lá em cima, né? O Amazon, o cara, o Bezos é o cara mais rico do mundo hoje, depois do Elon Musk. Então, quer dizer, o conhecimento é caro. Para a gente transformar o conhecimento em felicidade, em transformação, né? É preciso o profissional ser valorizado. Quando isso vai acontecer, é uma coisa que a gente não sabe. Então, mesmo com essas dúvidas todas, assim, eu acho que pequenos momentos, né, que a gente tem dessa interação que você consegue ver lá na tela, você consegue lá ver na tela o olho do aluno estatalado com alguma coisa que você falou para ele que fez sentido, que mudou a vida dele, que ainda valem a pena. Pode ser um discurso utópico, um discurso meio romântico, e porque Galeano nos fala, para que serve a utopia? Para a gente caminhar. Né? A utopia está sempre no horizonte. A utopia não é para ser alcançada, mas é a essência do que a gente está fazendo nessa vida. Senão eu ia fazer outra coisa. Eu vou abrir uma fábrica de marmita, porque vai vender, eu vou ganhar dinheiro. Ninguém deixa de comer. Né? Eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Mas não é, a questão não é essa. Desde que você descobre a sua vocação, você não tem retorno. Não existe retorno. E o retorno é exatamente como aquela imagem bíblica, né, de olhar para trás e virar estátua de sal, quando Sodoma e Gomorra estava sendo incendiada e tal. As duas mulheres olharam para trás e viraram estátua de sal. Ou seja, não pode haver retorno. Exatamente porque o nosso sentido, a nossa razão da vida está lá. Né? Música e ensino. É a minha crença todos os dias que eu acredito que possa me dar força, me dar coragem para ter esperança para enfrentar esse momento tão difícil agora que a gente está vivendo e um futuro tão incerto. Né? Então, assim, basicamente era isso que eu queria dividir com vocês, a incerteza do que a gente está vivendo e o que nos resta em termos de chama, em termos de compromisso com aqueles votos que nós fizemos em algum momento da vida da gente. Né? Eu falei com a Gina que eu ia falar mais ou menos uma meia hora, que depois a gente ia conversar. Porque o mais importante não é a minha fala, o mais importante é a troca de experiências, de conhecimento, de angústias e de soluções. E de repente, o que vocês estão fazendo aí pode nos ajudar aqui tremendamente nas dúvidas que a gente tem. Né? Era isso. Obrigado, professor Abel, por essa reflexão. Gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta e aí poderia colocar aqui no chat que gostaria de perguntar. Vamos começar? Alguém teria alguma coisa para perguntar? Alguma pergunta para começar? Enquanto as pessoas estão decidindo, eu vou fazer uma pergunta para o professor Abel. O que me vem um pouco com essa reflexão toda que você faz, eu fico pensando, tem essa ótica do professor, né, desse reencantamento, dessa situação de esperança. Em geral, a esperança nasce desses lugares sombrios, e a gente pode observar que a esperança do Paulo Freire, no sentido freiriano, não é de espera, mas é de esperançar daquilo que move. E vários outros teóricos, e aí o Raymond Williams, que é alguém que eu conheci agora nessa pandemia, que é um crítico literário, conheci os livros dele, né? E aí ele também fala que o ato mais revolucionário nesses momentos de crise é esse sentido de esperançar, de se movimentar. E aí eu fico imaginando e fico pensando de
quanto que o professor tem essa nova conformação, mas que quantas possibilidades o aluno também tem nessa questão, tem as limitações, mas tem a amplitude de opções também. Como você vê essa esperança e essas novas possibilidades do aluno e desses novos aprendizados, né? Desses novos não, mas dos aprendizados que ele pode passar nesse momento, né? De uma perspectiva de formação de carreira mesmo. Olha, depende muito do nível Acho que travou. Falei muito, será? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, sim. Ok. Eu acho que depende muito do nível de maturidade, de inquietude, né? Se a gente tem noção do que está acontecendo, nós estamos sofrendo, né? Aquele que não está sofrendo é porque não está informado nem do que está acontecendo e nem de si mesmo, né? Então, o sujeito que está acomodado, ele tem pouca chance, porque o momento é fantástico, é extremamente propício para a aprendizagem. Quando eu estudei em Londres, se eu quisesse assistir um masterclass de um professor, eu tinha que viajar. Eu podia ir no centro de Londres, mas, por exemplo, se eu quisesse assistir um masterclass de um grande violoncelista, eu tinha que ir em Paris, eu tinha que, né? Tinha que comprar CD. Caríssimo. Eu deixei de comer coisa muito boa para poder comprar CD. Então, o que se tem hoje de recurso, de informação, hoje tem os masterclass do André Navarra, foi professor do Márcio Carneiro, professor do meu professor, que eu estudei em Londres, na internet. Isso era impensável na minha época. Então, assim, os melhores alunos que eu tive na minha vida, não só de instrumentos, assim, eram alunos extremamente autônomos. Alunos que tinham e eram alunos atormentados porque queriam saber, queriam desenvolver. Então, assim, se você está sossegado demais, você começa a se preocupar porque tem um mundo que você tem que conquistar, e é um mundo que vocês estão muito mais habilitados do que a gente, né? Tem coisas que eu ensino para eles. Isso eu não sei trabalhar. Isso é você que vai aprender a fazer sozinho. Esse mundo da internet, esse mundo virtual, né? Eu tenho habilidades básicas assim, e o próprio pensar, né, virtual, digamos assim, coisas que eu vejo meus alunos fazerem que eu assusto assim. Ou seja, eles estão muito mais preparados para a gente, para esse mundo que vem e que a gente não sabe muito bem, né? Eu brinquei de futebol na rua, eu brinquei de carrinho rolimã. Eu conheci o computador com 30 anos. 36, para ser mais exato. 99 para 2000. Então, assim, é preciso ter o incômodo. É preciso ter o incômodo. Então, quem está muito confiante, é preciso, assim, é porque está na casa do pai, é porque ainda não foi expulso de um paraíso, né? Ou do conhecimento, ou do conforto. Essa homeostase, ela mata o sujeito. Ela mata, né, pelo conforto, pela ignorância. Então, assim, descubram sozinhos o que pode ser feito. Porque a gente não pode ajudar em tudo, né? O professor não pode. O professor pode, a partir... Eu tenho mudado muito o foco do meu trabalho. Teve um curso, Encontro Nacional do Ensino Coletivo de Goiânia, com a Flávia Cruvinel. Eu dei um curso, a mudança do foco para a aprendizagem. Assunto de professor é ensino. Ensino não é o mais importante. O mais importante é a aprendizagem. Primeiro, porque a gente não consegue ensinar tudo, principalmente na atualidade. E segundo, que se você criar condições, ajudar, sacudir, estimular os sujeitos ao aprendizagem, você pode fazer muito mais do que ensinar. Você pode ensinar, mas o foco voltado para a aprendizagem é uma outra perspectiva. Não é nem centrado no aluno. Porque, veja bem, continua aluno. Aluno, o que completa aluno?
ensino. Então, assim, eu ando respondendo cada vez menos perguntas. Às vezes o aluno procura isso aí. Google. Vai no Google. Então eu diria, te respondendo, Gina, aproveita a oportunidade, porque é muito. E é uma forma também de você vencer deixar de lado, nem que seja temporariamente, as angústias que a gente tem. Né? Então seria isso. Desenvolver a autonomia. Sair da casa do papai e da mamãe, entre aspas, né? Mesmo que não esteja lá, mas às vezes o sujeito ainda está lá. Sim. Obrigado, professora Abel. A professora Marta Dourado tem uma pergunta. Marta, você poderia formular a sua pergunta para o Abel, para que todos possam ouvir? Professora Marta, está me ouvindo? Microfone, Marta. Sandro, você consegue liberar aí para a professora? Liberei aqui. Liberei. Está ouvindo? Sim, tá ouvindo pode agora? falar, Marta. Sim. Tá. O professor Abel, como professor de instrumento, nessas aulas práticas, eu gostaria de saber do senhor, do senhor não, de você, Por favor, como por foi, favor. qual foi o resultado das suas expectativas em relação aos seus alunos? Foram além ou aquém? Depende do aluno. Eu tive, porque depende do momento que o aluno está passando, né? Eu tive resultados de todo tipo. Eu tive uma aluna que antes do afastamento tinha muita dificuldade de audição, mas eu continuei com as aulas. Ela teve um desenvolvimento durante esse processo. As aulas continuaram, não tem dúvida, mas assim, muito grande. Exatamente porque ela estava motivada. Exatamente porque ela tinha acordado. Né? E passou exatamente pelo momento de crise. A crise vem lá pelo quinto período. Né? Você vai até bem. No primeiro, segundo, no quarto já começam os problemas. No quinto você não sabe se você vai vender marmita ou continuar estudando música. Então, assim, o conselho que eu dou, larga o violoncelo, naqueles momentos de crise séria, larga o violoncelo por 6 meses. Você vai descobrir se você pode viver sem ele. Larga a música, vai fazer outra coisa mesmo. Não é igual casamento, não é igual noivado, namoro. Você só sabe o quanto que você gosta da pessoa quando você se afasta ou quando você perde. Então isso é infalível. Eu tive respostas muito diferentes. Eu tive alunos muito pouco motivados que praticamente não fizeram aula. Né? As aulas começaram em março, foram até... mesmo no momento que não teve, eu continuei trabalhando extraoficialmente. Oficialmente o semestre começou 25 de setembro. E agora está recomeçando o segundo semestre, essa semana passada, recomeçou. Mas aqueles que quiseram, eu dei aulas direto. Não assim regulares e tal, era mais flexível, mas dei aula direto. Existe o aluno autônomo, que é aquele aluno que quer o conforto, é a falsa autonomia. Esse aluno progrediu muito pouco. Porque ele sabe que o contato, pelo menos comigo, é desconfortável. O contato comigo não é confortável. O contato com qualquer professor que vai realmente pensar em aprendizagem, o professor cutuca mais do que ensina. Então, aqueles alunos que respondem aos meus estímulos, eles passam pela crise, não tem dúvida. Eu dou a carta branca, né, para eles se afastarem, mas a resposta só depende do aluno, porque cada um respondeu muito diferente. Aquele aluno que já tem uma autoestima, um autoconceito alto, né, ele não queria muito. Veja bem, não é um julgamento, a gente não sabe.
as dificuldades que essa pessoa passou, ele voltou para a casa da família. Então, assim, a gente não sabe que tipo de situação que ele passou em casa. Mas eu te garanto, Marta, que é muito mais uma questão do aluno do que necessariamente do professor. A minha visão é sempre de não só de aprendizagem, mas de desenvolvimento. O que é a diferença? Aprendizagem é você fazer tudo do mesmo jeito. Desenvolvimento é você aprender coisas novas de um jeito novo. Ou seja, a crise é exatamente aquele momento que o sujeito não consegue aprender mais do mesmo jeito. Ele precisa se mudar, ele precisa mudar o aprendiz, a forma de aprendizagem, não o conteúdo em si. Né? Então, esse é um momento de crise. Porque sem isso ele não precisa desenvolver. Né? Os momentos de homeostase é um momento de conforto, de confiança, de autoestima. Em algum momento, isso vai quebrar, seja por ele ou pelas situações em que ele se envolve. A resposta foi muito diferente dos alunos, né? Te respondendo, finalmente. Ok. Eu penso que... Posso falar, Gina? Sim, com certeza. Eu fiz essa pergunta porque, como professora de instrumento também, eu senti a resposta, apesar de ter tido respostas diferentes, eu senti que os alunos foram muito desafiados. Então, se eu fizer um balanço dos resultados da minha classe, eu diria que 90% deles reagiram positivamente, muito mais do que reagiam com as aulas presenciais, porque eu acho que eles foram desafiados a enfrentar o novo. E a resposta foi, assim, para mim, surpreendente. Que bom, com certeza. Quem deu aula de aula coletiva aqui, a gente ficou sabendo de conflitos grandes, assim, em termos do aluno não entender exatamente o que o professor queria, colocar trabalho, ter professor que deu trabalho demais, teve aluno que não deu conta, mas assim, todo mundo numa situação de aprendizagem. Né? Professores com irmão, com mãe, com pai, com cachorro, uma situação assim, que com certeza não é favorável à aprendizagem. Né? São João del Rei, a grandíssima maioria, não só do curso de música, são alunos que não são da cidade. Né? Então esses alunos, graças a Deus, saem da casa do pai e da mãe, vêm para a cidade, mudam de cidade e eles criam condições de aprendizagem melhores, na verdade, do que eles têm dentro de casa, porque dentro de casa é a casa da mãe. Né? Então, não só porque é confortável, mas é porque é o tio, porque é o avô, porque é o cachorro. Né? Então, as condições que muitos deles, têm dentro de casa, não são favoráveis. Né? Então, isso varia muito. Né? E os professores experimentaram muito também. Erraram, eu errei várias vezes em termos de cobrança e de não cobrança. Né? Não tem outro jeito. Obrigada, professor. Obrigada, professora Marta, pela pergunta. Nós temos o Eduardo Mariano, do Bacharelado de Música Popular, que tem uma pergunta. Eduardo. Eduardo. Enquanto o Eduardo não chega, enquanto ele se prepara, a Eduardo. O Eduardo está sem microfone.
Sim, Sandro, E você aí, poderia ligar o micro. Ah, então não, tá, vou ler a pergunta tá tudo do bem. Eduardo. O Eduardo pergunta o seguinte: Abel, o senhor acredita que nesse contexto de quarentena o aluno tenha sido movido a ser mais autônomo em suas motivações, passando a ser mais preciso na relação direta com o professor, fazendo as aulas renderem mais, etc.? E aí ele diz que acha que a pergunta dele foi respondida parcialmente, mas acho que é um assunto muito Foi. importante essa ideia de autonomia, né? Deixa eu só contar um caso rapidamente de um aluno do Nordeste que veio para cá, para São João. E eu e Toninho, da flauta, Antônio Carlos Guimarães, a gente está dando as oficinas de performance online. Né? Isso aconteceu no primeiro semestre. E o semestre, a disciplina baseou em vídeos gravados. Eles tinham que gravar um vídeo, né, da melhor forma possível, e colocar no portal para todo mundo assistir. E a gente comentou os vídeos em todos os aspectos, de produção, aspecto musical, tudo. E teve um rapaz que gravou um vídeo, assim, o primeiro vídeo foi ele já foi criativo de cara, que ele gravou na beirada, que ele gravou numa montanha, bonita a paisagem assim, mas ele tocando violino muito mal, sem nada, sem acompanhamento, aquele sonzinho desafinado e tal, mas um cenário maravilhoso. Ele achou que fosse suficiente, todo mundo não sabia exatamente o que fazer, mas todo mundo ficou surpreso com o lugar que ele escolheu. Ele conseguiu ser extremamente criativo no ponto de vista de cenário. A música ainda não foi lá o que podia ser, mas não importa. Todo mundo falou e a tônica foi o seguinte, é que o portfólio, o currículo do aluno daqui para frente vão ser os vídeos. É aquilo que ele pode realmente se promover, vender o produto dele, o empreendedorismo de si mesmo. Né? Mas assim, então ele gravou o segundo vídeo, na segunda chamada de todo mundo e tal, colocou na internet e foi de excelente qualidade. Quando foi 30 dias depois, ele deu um retorno para a classe da cidade dele, uma cidade pequena. Ele tinha recebido é, é, convite para tocar em não sei quantos casamentos, mesmo que os casamentos estavam acontecendo pouquíssimos, né? Um músico, noivo, tal, ou seja, o segundo vídeo foi excelente em relação ao primeiro e ele já foi de cara, já teve esse retorno do próprio meio onde ele mora e tal. Então é isso. Então cada um teve uma resposta diferente. O que aconteceu foi que esse caso com esse aluno estimulou todo mundo a refazer vídeos de uma qualidade muito maior, fazendo críticas àquele primeiro vídeo que gravou na cozinha, que gravou sentado, deitado na cama, assim, coisas absolutamente informais. Então, assim, é a resposta de cada aluno que a gente pode criar condições, né? Olha, tá vendo? Olha aqui, ó, é isso aqui. Você não precisa nem constranger ninguém. Fala, ó, o seu tá feio, tá esquisito. Não. Ele vê o do colega e vê o que ele realmente pode fazer de muito melhor, porque essa é a vantagem, né, do trabalho em grupo. É que esses desconfortos, né, quando ele vê o vídeo dele que não foi de boa qualidade, são extremamente estimulantes. Obrigado, professor. Nós temos uma pergunta do professor Paulo Paraguaçu. Boa noite mais uma vez. Eu Boa agradeço noite, a sua Paulo. participação conosco, professor Abel. E a pergunta que eu iria fazer, a professora Marta já começou a dizer, e você nessa segunda fala sua agora nesse momento, já também começou a dizer a segunda pergunta que eu queria também fazer. Mas eu vou te pedir uma reflexão das suas experiências, pelo seu tempo como professor e até como a pessoa que iniciou o curso de licenciatura em São João del Rei, não é isso? Exato. 2005. Pois não.
Pode falar, pode perguntar. Quando a professora Marta disse assim que os alunos foram muito desafiados, nós, como professores aqui, temos percebido isso aqui, fora daqui, em aulas particulares, em aulas em instituições estaduais, federais, etc., né? E você disse algo sobre o aluno sair de dentro da casa da mãe. A gente também tem uma outra situação, o aluno sai também de dentro da casa do professor, que é a sala de aula, né? Que é aquele ambiente. Eu não sei se eu posso colocar assim também, né? E daí a gente percebe que os alunos, quando eles gravam uma peça, não tendo uma banca, isso tem sido talvez um ponto positivo, motivador para esse aluno. Porque ali ele grava algo que não tem alguém do lado para deixá-lo um pouco nervoso. Até o professor também, né? Não só uma banca. E é claro que a gente lembra que o aluno precisa ser preparado para enfrentar um público. Enfrentar um público de uma plateia, enfrentar um público que sejam os futuros alunos desse aluno, né? Quando ele se tornar um educador. E nas suas reflexões, nas suas experiências até hoje, como coordenador, como a pessoa que iniciou esse curso, quais são suas reflexões acerca disso? Ou seus conselhos para mim, que sou um professor que tenho alguns anos muito atrás de você. Não tem isso não. Tem gente que tem 50 anos de magistério e aprendeu pouco. Então, o tempo conta, mas o aproveitamento do tempo conta mais. Não é porque você tem menos tempo, não é isso não. Mas o que acontece é o seguinte, é que o que eu já falava muito antes da pandemia, o professor do aluno em casa é um microfone. Né? Um grava lá, porque o celular limita muito mas infelizmente nem todo aluno pode comprar um gravador de qualidade boa, realmente. Mas assim, o hábito de se gravar em casa é um hábito de exercício de performance. Porque o que a performance é aquela condição que você se impõe de tocar uma peça do início até o final da melhor maneira possível, sem parar. Com uma expectativa. A expectativa seja de gravar até o final, que saia bem, ou a expectativa de alguém te assistir. Né? Os treinamentos em casa de performance são fundamentais. Você não pode só estudar, né, da forma tradicional. Você tem que estudar a performance todo dia, para que quando você subir no palco ou fizer uma gravação com alguém assistindo, né, você esteja treinado àquilo, você esteja habituado àquilo. Então, assim, as duas condições, tanto de performance pela internet quanto a performance presencial, elas têm essa expectativa. Né? A gente está vivendo um momento temporário que é só a aula remota. Né? Mas a resposta deles também foi muito de acordo com cada aluno. Muito de acordo com cada aluno. Eu mudei a minha estratégia no sentido de... Eu dou as aulas síncronas, são muito difíceis, porque às vezes o sinal varia, você não ouve direito, às vezes fica parecendo um quadro de Picasso, você não sabe como é que está a mão do aluno, você está... A sonoridade, às vezes... Enfim. Mas... varia muito de acordo com a resposta. É a mesma pergunta que eu já... Muito de acordo com a resposta do aluno. Eu passei a pedir, além da aula síncrona, pois até quarta-feira você vai me mandar, eu peço ao aluno, você vai me mandar um vídeo direto de 4 danças da suíte número 1 de Bach. Ou seja, eu só dou a aula a partir do vídeo. Ou seja, a próxima aula vai ser com base no vídeo que você mandar. Então, assim, ele tem que se mobilizar, ele não pode gravar qualquer coisa. Então, assim, a condição desfavorável acabou criando uma metodologia de treinamento da performance em casa
talvez até melhor do que ele tinha antes, porque antes ele não precisava gravar. Agora eu peço a ele, coloco a gravação como sendo o objetivo para ele ter aula na quarta-feira, ele mandar a gravação na terça-noite. E ele está treinando a performance. Né? A gravação é performance. É aquela história de em situações difíceis, adversas, você criar mecanismos, você enxergar uma janela de oportunidade para o sujeito desenvolver algum tipo de habilidade. Então, o que eu tenho trabalhado em termos de performance musical é mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada. Temos uma pergunta do professor Marcelo Trevisan. Tá me ouvindo? Sai meu áudio? Sim. E Marcelo, pode falar. Ô, tudo bom, professor? É Tudo um bem. complemento dessa pergunta, dessa última sua resposta. Dessas habilidades, né? Dessa prática da performance, do ensino à distância, com esses recursos que nós temos à disposição, mas quais foram as habilidades que você viu que desenvolveram melhor nesse período do que na época do presencial? Se houveram, claro, né? Mas a minha experiência é que eu tive algumas habilidades que eu achei que desenvolveram melhor nesse período, com essas aulas, a gravação, observando a gravação, treinando o aluno também a tocar com gravação, né, com playback, ou com, que não é um hábito, mas voltou a ser agora, né? Quais habilidades você acha que desenvolveram melhor nesse período? Você respondeu exatamente as habilidades relacionadas aos recursos digitais, né? Porque são muitas. E essa proposta de disciplina que eu estou dando agora, da aprendizagem autônoma, ele vai estudar, não é uma peça difícil, mas ele vai estudar a peça sozinho, vai levantar, né? Vai pesquisar, mas principalmente assistir vídeos, o que é uma forma de aprendizagem maravilhosa. Uma peça do seu repertório, você ouvir 15 gravações com estudante, com intérprete, nível internacional, intérprete local, é uma fonte de aprendizagem fantástica, né? Porque você consegue comparar, você consegue perceber comparar. Então, assim, claro que a gente dá uma ajuda. Você observa o som desse aqui e o som desse. Observa as articulações, você dá a pista. Mas o trabalho com gravações é um trabalho incrível. Eu tenho um grande amigo chamado Francisco Formiga, que fez aniversário ontem, by the way, e ele quando ele estudou fagote, foi meu colega na graduação em Belo Horizonte, ele estudou mais sem professor do que com professor. Ele é fagotista da USESP hoje. E Formiga tinha uma habilidade estupenda de aprender por gravação. Eu não entendia, eu era meio bronco na época, eu não entendia muito bem isso. Mas como é que você estuda? Não, eu já ouvi várias gravações, né? E não tinha internet, porque isso foi em 85, 86, não tinha. Gravação de vinil, de CD, fita cassete, vocês lembram disso? Então ele tinha uma habilidade incrível de aprender por gravação. E depois eu segui mais ou menos, depois que eu entendi que aquilo fazia uma diferença muito grande, porque ele se tornou um excelente fagotista, eu também fui atrás disso. E estimulo meus alunos a fazer uma lista de gravações. Aí eu ajudo com eles a questão da informação e do conhecimento, né? Eu ajudo com eles a analisar um pouco o que cada um tem, né? E ele sai com uma concepção crítica aguçada, né? Porque, olha, aqui está rápido demais, mas não está musical. Aqui mudou o caráter, não é esse o caráter. Então, assim, recursos digitais, respondendo a sua pergunta, eu acho que você também já sabe, deve ter acontecido com você. É isso. Olha, professor, só para contar um pouquinho da minha experiência, Claro. teve alguns detalhes que eu achei interessante nessa prática, né? Porque a gente tem o hábito de treinar muito a percepção rítmica deles, dos alunos, né? E nosso também, né? No nosso dia a dia, para tocar coletivamente, né? Em conjunto. E o hábito de acompanhar precisamente o metrônomo para uma gravação ou precisamente o seu playback ali, né? Porque a gente não podia fazer ao vivo, depois que a gente tinha. E essa habilidade de gravar e gravar conscientemente
da sua percepção rítmica, tanto de tempo quanto de subdivisão rítmica, consegui ver um desenvolvimento muito grande dos alunos, desde do básico até o superior, né? Que, para mim, foram melhor até do que naquele período antes da pandemia. Claro que teve N outras habilidades que não desenvolveram tão bem quanto no presencial, né? A balança pesa muito mais ali para o nosso lado presencial. Com certeza. O tocar com metrônomo implica o desenvolvimento de recursos expressivos de alto nível. Por quê? A agógica é o recurso expressivo mais barato que a gente tem, mais fácil, porque precisa de menos técnica. Então, eu faço um exercício, vai tocar com o metrônomo, mas você vai fazer o mais bonito possível. Você só não vai ter o recurso da agógica. Agora, você tem que fazer isso lindo, maravilhoso, com o metrônomo. Né? Nem que coloque só a luzinha, porque é o tec, 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 ninguém merece, desconcentra a inspiração. É um exercício fantástico. O metrônomo te dá essa chance. Né? Claro. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder, é do Eduardo Mariano. Como funciona a licenciatura com habilitação em instrumento em São João del Rei? Olha, o curso foi escrito ao longo de 2005, por mim, pelo Antônio Carlos Guimarães e pelo Zé Antônio Baeta, professor de metodologia hoje da UENG. E foi um curso que nos foi encomendado pelo reitor da universidade na época, Elvésio Reis, e nos pediu um curso de música para São João del Rei. Nós passamos um ano escrevendo, chegamos à conclusão, a gente apresentou para ele, ele gostou da ideia, de o que se adequava ao perfil histórico, geográfico, era um curso de licenciatura com a formação do músico educador. Esse conceito é do Carlos Cater. Foi a primeira vez que eu vi, foi num artigo do Carlos Cater, músico educador. O educador musical, super válido, mas o músico educador implica que ele tem que ser músico. E do bom, de preferência, e que sabe o que está fazendo, que toca bonito, expressivo, não precisa ser um repertório top de todos os instrumentos, mas que ele saiba ser musical para poder ensinar aquele instrumento. É um curso que não tem o formato nem da licenciatura e nem do bacharelado. É um curso híbrido. E cada vez o curso vai fazer 2006, né? O curso é um adolescente, ele já tem 13, né? Como é que é? 16? Ele vai fazer... ele nos deu um recurso de trabalhar essa formação através, por exemplo, das disciplinas chamadas oficinas, que são construções de competência. Competência é um termo muito importante, é a base do projeto pedagógico, mas o índice de empregabilidade que a gente vem testemunhando é um índice muito alto. Ou seja, o sujeito é muito versátil, mas não versátil o suficiente para ser um pato, nadar, voar e andar mal. Mas ele tem que tocar um instrumento bem, ou ser um cantor, né? E está habilitado a ensinar aquilo muito bem. O projeto sofreu modificações, né? Natural que isso tenha acontecido, mas é um curso que tem dado resultados muito positivos por causa disso. E tem, não é habilitação, não é o nome certo, mas tem a ênfase na educação musical, que não tem uma ênfase pesada, como é o caso dos instrumentos. E os professores todos relatam resultados assim, muito variados. Né? Exemplo, né? O Guilherme Vinces, que é professor de violão, o aluno dele recém-formado já ganhou 2 concursos internacionais, está nos Estados Unidos, formado aqui no curso. E assim, os últimos professores que ingressaram no Conservatório Estadual aqui em São João são do curso, alunos dele. Ou seja, o aluno entra com um nível e daquele nível ele parte de acordo com as possibilidades dele. O Otávio Deluc, né, já entrou num nível ótimo, excelente músico. Está nos Estados Unidos, vai entrar no doutorado agora, né? O professor de Natal, o professor Fred Nabler, ele é egresso do curso, foi meu aluno aqui em São João del Rei.
professor de violoncelo de curso de graduação formado em licenciatura. Isso não existe. Ou se existe, é contar nos dedos. Então, nesse aspecto, foi realmente muito prazeroso para a gente, porque a gente vê que aqueles objetivos realmente foram alcançados, né? E de preencher as demandas locais também, né? De banda de música, de coro, de professor de escola, enfim. Abel, Pois não, Fabiano. Fabiano, realmente esse curso ele é muito interessante, ele é muito comentado, assim, a gente vê ele como um paradigma mesmo. E eu queria te perguntar, é uma questão técnica mesmo. Você falou que ele não é uma habilitação, mas é uma ênfase. Como é que é? Deixa eu só entender isso. Ele é uma licenciatura em música com habilitação, mas é com ênfase em educação. Como é Isso, que você descreve tecnicamente? no início do curso, o diploma dava realmente a habilitação em violino, por exemplo. Num determinado momento, isso não tem muito tempo, o MEC mandou mudar, porque isso implicaria em que cada uma daquela habilitação teria que ser um curso, questões burocráticas, teria que ser um curso isolado, com um projeto pedagógico próprio. Então a gente tirou o termo habilitação, colocou ênfase, mas o diploma é curso de licenciatura em música. Né? A ênfase, a gente mudou ênfase por habilitação, na prática não mudou nada. Mas foi esse tipo de adaptação que a gente teve que fazer para poder manter o que a gente vinha fazendo com determinado sucesso. Uhum. Mas assim, como projeto pedagógico, a justificativa principal, formação de educadores musicais para a escola regular, para o ensino básico, ensino fundamental, né? E formação, né, de entidades musicais na sociedade. De maneira, banda de música, coral, orquestra, escolas de música. Então, aquilo que teria como objetivo só a escola regular se ampliou para segmentos da sociedade diversos. Um agente cultural mais amplo, né? Sim. Essa bagagem que a licenciatura oferece, né? A base, né? A base que um curso de licenciatura precisa ter, realmente ficou um perfil bem interessante mesmo de egresso, né? E hoje, atualmente, com todas aquelas disciplinas que são obrigatórias para a formação geral dos cursos de licenciatura, em matemática, em educação física, todas elas. Gestão escolar, Libras, todas elas. Perfeito. Deixa eu falar mais um pouco com a Abel, assim, e para todos também. Das suas falas, né, Abel? Acho que você provocou a gente, né, enquanto educador musical, nós que estamos do lado dos professores, acho que tanto o professor quanto o aluno, você provocou os dois lados, né? De que nesse processo de enfrentamento desse momento, né, você colocou esse momento como oportunidade, né? Então, uma oportunidade. A gente às vezes pode pensar nos meios, né? É porque tem novos meios de ensinar, novos meios de aprender, e etc, etc. Mas você provocou muito mais, assim. Você disse que na sua fala eu peguei isso, que é o próprio significado de fazer música mesmo, né? O próprio significado de música porque o próprio momento, né, está ressignificando a música. Eu diria assim, para o universo da música erudita, né, esse desafio, eu acho que ele é muito grande, né? Aí eu digo isso nesse momento assim, um pouco de fora. Eu não venho desse universo da música erudita, embora eu tenha convivido e tudo mais, mas eu nunca fui professor, né, de um instrumento que vai trabalhar com um repertório, etc. E todos os cânones, enfim, tudo que é mais presente, né, nesse percurso, com o percurso dos bacharelados, né?
num percurso dos cursos de música popular, por exemplo, né? O Abel, ele estava no meu... Diretor, ele está em outra guia. Sua conexão está instável. Tá, não, mas Ele está na segunda janela. vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Sim, sim. Ok. Mas na música popular, essa relação com gravações, ou seja... Caiu. Alô, voltou? Voltou agora. Se eu quiser fechar Voltou? o vídeo, se eu quiser fechar o vídeo, Ok. Pronto, fechei o vídeo. Então, essa ação com gravação, de estudar se acompanhando, ouvindo, produzindo sonoridades, produzindo wing, etc., é uma coisa mais comum dentro de digamos, né, de uma linha de estudo da música popular, etc. Então, quando você colocou isso, me fez pensar nessa atitude de todos nós, né, tanto gestores, professores, estudantes e tal, né, que realmente esse momento é uma oportunidade muito grande para agir como transformador da música mesmo, porque o modo de consumir música já mudou, e isso está cada vez mais evidente, a maneira de se consumir música. Mas nós não somos necessariamente consumidores de música, né? Nós somos produtores de música, né? E veiculadores de um certo de significado da música. Mas a gente confronta esse aspecto do consumo. A gente pode chamar de recepção, né? Mas hoje essa recepção da música está muito mais dentro de uma perspectiva de consumo. E, se não, de que esse agente que era o seu ouvinte, a sua plateia, por exemplo, né? Hoje, nesse novo modelo de mediação, ele quer ser o próprio compositor, né? Então, a gente vai vendo cada vez mais no tipo de música mais atual, atual no sentido da música que está circulando no mundo, né? Que circula, música criativa que circula no mundo, cada vez mais o consumidor se sente o próprio compositor da música, né? As pessoas têm buscado muito esse tipo de papel ao fruir a música. Na verdade, essa fruição de música é uma coisa que tem perdido sentido. Então, eu tenho me preocupado muito com esse cenário, né, de produção e recepção da música e consumo, né, e no nosso papel aqui enquanto mediadores da música nesse campo da educação, de papel de professor, papel de aluno. Esse ano eu ouvi um dos meus maiores medos, né, e que eu vinha falando sempre assim bem baixinho para algumas pessoas, né, que era uma coisa que de repente apareceu no YouTube para mim, que eu entrei assim: você está fazendo uma faculdade de música? Deixa disso. Isso não, né? E falou e tal, falou aquilo tudo, você tem que entrar aqui no meu canal, porque é aqui que você vai aprender tudo e etc, aquela coisa toda. Uma coisa que eu não tinha ouvido ainda. Quando fui entrando nesse ano, eu falei, eu tô com medo de ouvir isso, e finalmente ouvi, né? Saiu recentemente na Rádio France um estudo falando que músicos têm cada vez mais abandonado a profissão de música e etc. E meio que o paradigma é o músico de orquestra, né? Esse músico que estuda anos e anos para executar uma peça que foi escrita durante anos e anos, ou que foi escrita durante, sei lá, um ano, né, certas obras, né? Então essa temporalidade, essa coisa, né? E para aquele maestro que está te conduzindo também, que estudou anos e anos, então tudo isso
está encontrando os seus limites, por assim dizer, né? Então eu vejo que a gente está muito nesse momento. Então, quando você colocou essas coisas, eu vejo que esse momento é uma grande oportunidade, enquanto pensadores da música que nós somos, né? Se nós temos uma faculdade de música, se nós temos uma universidade de música, etc., essa comunidade é para pensar a música, não para reproduzir, não para reproduzir dogmas e comportamentos, mas de efetivamente enfrentar esse momento, um momento tão limitador, como você delineou várias vezes aqui, e nesse sentido também dessa provocação de ser agente mesmo desse significado da música, sabe? Então, eu queria só acentuar um pouco mesmo essa provocação, assim, esse desafio que foi colocado e como você vê, no caso, a prática da música erudita nesse sentido. E eu vejo o próprio curso que você desenhou aí em São João del Rei, ele já de certo modo, ele já avança soluções nesse sentido. Então, esse é o meu comentário. Muito bom, Fabiano. Eu divido essas angústias, esses medos com você. Mas duas coisas. Assim, tem certas habilidades, que eu não tenho a menor condição de ensinar para eles. Que eles vão precisar ser criativos o suficiente para encontrar as soluções, porque eles estão mais habilitados do que eu. É aquilo que eu falei em termos de preparação para um mundo que não é o... Eu tenho 57 anos de idade, me esforço da melhor maneira. O que me mantém vivo é o trabalho com crianças e com os jovens de 17, 18, 19 anos. Porque eu tento pensar como eles pensam, mas é uma responsabilidade que eu não tenho condição de ensinar para eles. O que eu tenho condição de ensinar a pensar, ensinar a se virar, ensinar a ser criativo, ensinar a não ter medo de fazer diferente. Porque eu fiz assim. Porque a minha trajetória foi isso. Né? Eu comecei a estudar psicologia da performance em 1997. Não tinha livro no Brasil sobre isso. Não tinha. Então, assim, eu fui nos grandes autores. Não tinha. Sloboda estava publicando na Europa e tal. Mas essa atitude criativa e corajosa e transgressora talvez seja a única maneira que eu tenha como uma atitude que eles possam copiar. Né? Por isso que eu tenho enfatizado muito a questão da aprendizagem e do desenvolvimento. Porque o ensino talvez a gente não tenha muito o que... Tem, claro que tem, mas não seja o mais importante. Né? O curso de música aqui tem uma característica não previsível, eu não previ isso, mas que aconteceu no meio do caminho, que foi uma bênção. No concurso para música, no concurso para professor de canto, o primeiro lugar foi de uma grande cantora que passou, não aguentou, ela era de Brasília, voltou para Brasília, e a segunda foi uma cantora de música popular, fantástica, que ela entrou e a gente abriu a habilitação em música popular. Hoje é pandemia, mas até o ano passado, o núcleo de música popular era o mais produtivo do curso. Com show, com tudo quanto é produção. Por exemplo, eu me lembro de há pouco tempo a prova final de canto foi uma serenata feita na minha janela, na janela dos professores aqui no centro histórico, a professora de canto, né? Valéria Carvalho, com os alunos, foi uma serenata. Não, é maravilhoso isso. Isso é transdisciplinar. Isso não é disciplinar, isso é a vida, isso é a realidade. Né? Então, graças a Deus, que eu não previ isso, a minha mentalidade foi mudando. Eu comecei o curso com uma mentalidade de músico erudito, já tinha muita coisa da educação musical, mas todos eles são estimulados a fazer qualquer tipo de envolvimento com composição, com arranjo, com a música popular. Eles tocam nos shows do Edilson Rocha, que acontece uma vez por ano, com cada um com um compositor brasileiro. Teve Queen, teve Raul Seixas. Então são produções assim. Então o curso é muito dinâmico nesse aspecto.
Eu gostaria muito de introduzir música brasileira na formação do violoncelista, né? Música instrumental brasileira, para eles se aproximarem mais da música brasileira através do violoncelo. Tive uma aluna maravilhosa de música popular que ela veio aprender, ela veio desenvolver como violoncelista. Mas, assim, em algum momento eu quero inserir na formação do violoncelista o repertório, não de Villa-Lobos, não, mas assim, dos ritmos, né? Da música popular, alguma coisa que eles tenham uma intimidade maior, exatamente para eles saberem, de alguma maneira, em algum momento, em alguma necessidade, como é que eles vão trabalhar com isso. Né? A parte dos instrumentos de corda é uma parte, o desenvolvimento do instrumento de corda é muito difícil. A música ocidental é carregada nas costas pelo piano e pelo violino. Né? Século XX isso mudou, mas o canto também. Mas, então, assim, o repertório do violoncelo, para o sujeito se desenvolver com proficiência, é um repertório muito difícil. Ele precisa passar para ter uma técnica básica. O que ele vai fazer com essa técnica, se ele vai tocar chorinho, se ele vai tocar sonata de Brahms, se ele vai entrar para uma orquestra, se ele vai ter um grupo. Né? Eu tenho um aluno que já vem da música popular, toca ukulele, toca um monte de instrumento, e é um talento maravilhoso no violoncelo. Eu não tenho muita coisa que ensinar para ele, a não ser como tocar o violoncelo. O repertório não é o mais importante nesse aspecto. Eu ensinar o repertório do violoncelo não é o mais importante. Eu vou ensinar como é que ele pode pensar como instrumentista, para ele tocar o que ele quiser. Né? O que é a melhor contribuição que eu posso dar. Eu não sigo programa. Programa é a maior mentira do mundo. Quem segue programa não consegue enxergar o aluno que está na frente. Como é que você pode prever alguma coisa que você vai ensinar ao longo do semestre? Né? Isso é a pedagogia baseada no ensino. A pedagogia baseada na aprendizagem. Só que é o seguinte, tem que ser meio transgressor. Ou então, assim, ter uma certa experiência para correr tanto risco quanto eu corro. Não, eu não aconselho. Não é uma coisa que eu aconselharia, a não ser que o cara mais ou menos sabe o que está fazendo, né? Mas eu dou aula desde os 20 anos de idade. Tem 37 anos que eu dou aula. É mais fácil para mim. Uso métodos, né? E é uma coisa que está acontecendo com todos os professores, pelo menos aqui no curso. Pode ter um ou dois de um grupo de 23 que ainda são mais tradicionais, ensinam o instrumento e o repertório do instrumento, com essa visão mais de emprego orquestral. Mas isso tem vida curta, isso não vai muito longe, porque essa mudança cultural é muito forte. Né? Então, se isso não acontece, por exemplo, é preciso se pensar uma maneira de ir modificando isso aos poucos, se criar uma flexibilidade, não de currículo. Currículo é a última coisa que a gente pensa e nem segue, mas assim, de atividade, de práticas dentro do curso. É alguma coisa realmente transdisciplinar, alguma coisa que envolva... Eu nunca esqueço um exemplo de transdisciplinaridade, festa junina. O que você pode aprender numa festa junina? Uma infinidade. Pode aprender dança, pode aprender folclore, história do Brasil. Né? Então, assim, não necessariamente implodir o currículo, absolutamente, mas você criar oportunidades transdisciplinares em que as pessoas possam aprender música como se estivessem vivendo uma vida real. Né? Dentro da universidade. Talvez seja meio difícil isso. Porque tudo tem que ser tão organizado, né? Você tem que colocar... Não combina. Isso não combina nem com a música, nem com a vida, e muito menos com a aprendizagem. O segredo é você enganar o sistema. Enganar no bom sentido, né? Não driblar o sistema em favor de uma experiência real. A experiência real é a didática. A didática é sempre situada. Eu só vou saber a didática naquele momento. Pode ser com o mesmo aluno, em momentos diferentes. Né? A didática não é técnica. A didática é resposta.
Estímulo-resposta. Sim, genial. Muito bom. Obrigado. Nós já estamos aqui com praticamente 2 horas dentro dessa sala. Temos mais de 70 pessoas aqui ainda, né? Ainda. E a gente se sente muito feliz por esse momento. Eu acho que compartilho, os presentes aqui compartilham da mesma opinião, de que foi um momento assim muito bom, muito, muito construtivo para a nossa realidade, reflexões importantíssimas. É uma pena, mas acho que a gente vai precisar ir para o final. Não sei se o professor Abel teria algumas palavras para finalizar e acho que a gente vai partir para o nosso encerramento. E o que a gente tem é só agradecimento a todos os presentes, né? E acho que precisamos conduzir. Professor Abel gostaria de se despedir nesse momento e já adianto que a gente vai contar com o professor Abel em outras oportunidades, como sempre, para a gente continuar essa conversa e esses aprendizados todos. Bom, eu sempre tenho um prazer muito grande de dividir minha vida, minha experiência, né? O pouco que eu já entendi que deve ser feito, em primeiro lugar com amigos, né? Porque são pessoas que eu gosto muito, sempre trago na lembrança e na vontade de encontrar, comer muqueca, sentar, conversar, falar bobagem, contar piada, né? Assim, mas o mais importante que eu acho é a gente ver alternativas, pensar alternativas, né? Porque elas existem. Elas existem. E essa é a vantagem, né? Uma cabeça sozinha é muito difícil da gente, às vezes, uma palavrinha que o outro fala, que é uma palavra-chave, é aquela pecinha do quebra-cabeça que te faz enxergar uma visão nova, né? Uma palavrinha, desconstrução, transgressão, né? Eu comecei falando de coragem para ter esperança, né? Acho que a coragem vem disso, é do amor que a gente tem, né? Pelo que a gente faz, porque sem isso não tem, a gente não tem chance. Porque o sistema come, o sistema corrói, o sistema, se você realmente estiver consciente de tudo, como permanecer informado e com a mente sã? Isso é um desafio, né? Mas esses momentos de troca são assim fundamentais porque renovam. Se fosse presencial, seria melhor, mas eu me sinto muito feliz de poder dividir a vida e as esperanças com vocês. Me convidem, me ofereço, sempre vou estar disponível. Ótimo, muito Preferência obrigada. presencial. Não, vamos chegar a esse ponto em breve, né? Estamos todos torcendo para que a gente possa se encontrar e cada vez com mais autonomia, mais amadurecimentos que esse período vai estar nos trazendo. Nosso diretor gostaria de falar alguma palavra para se despedir das pessoas? Com licença, diretor, desculpa eu interromper. Eu gostaria de fazer um print da tela. Queria que vocês fizessem uma pose aí para fotos. Quem não tiver, ligue a câmera para pegar o máximo de pessoas possível. Sei que não vai dar para aparecer todo mundo. Legal. Só um momentinho, por favor. Vai um print screen aqui, todo mundo paradinho. Ok, gente, muito obrigado. Desculpa interromper mais uma vez, professor. Obrigado, Sandro. Imagina. Olha, Abel, obrigado mesmo, sabe, pelas suas palavras, pela sua energia também tão boa, tão sincera, sabe? Que você se dá tanto, assim, sua presença mesmo na cultura, no pensamento e aqui
com as pessoas, hein, né? Concretamente, né? Obrigado mesmo. Obrigado, Gina, por ter tido essa ideia também, sabe? Você que motivou esse encontro também, dessa aula inaugural. Obrigado a todos os professores também que estão aqui, tá? Porque o fato da gente estar junto aqui é extremamente importante. Quero agradecer também a todos os estudantes que estão aqui, né? Vocês são a razão da gente estar aqui, né? A razão da gente estar aqui é o conhecimento musical, é o investimento na cultura, né? E vocês, né? Porque a gente espera que vocês levem tudo isso para frente, nos ajudem a melhorar, né? E vocês são as pessoas assim mais atuais que tem aqui, né? A gente tem muito que aprender com vocês e a gente espera ter realmente um semestre agora muito franco, né? De compartilhamento, assim como foi esse momento, porque essa é a situação real, né? De um comprometimento mesmo com o nosso objeto fim, que é a música, né? E com a educação e com a transformação da nossa cultura, né? Então, agradeço mais uma vez a contribuição do professor Abel, que nos dá esse start para a gente levar esse semestre e finalmente concluir esse ano letivo, né, que começa agora. Tá? Muito obrigado, Gina, também. Obrigada a todos e boa noite. Acho que foi uma noite muito interessante, muito cheia de conhecimentos e aí que nos renova, né? Para que a gente comece esse semestre e cumpra essa trajetória da melhor maneira possível. Obrigado a todos os presentes, ao professor Fabiano, nosso diretor que sempre é incentivador, a gente inventa as coisas e ele sempre incentiva. Obrigado, Abel, por essas palavras ótimas e os colegas que estão juntos e também os nossos estudantes. Quero agradecer também o Eduardo Lucas, o Paulo Paraguaçu e o Sandro, que nos deram suporte, né? Correr atrás de resolver as soluções com muito boa vontade e muito obrigado mesmo a vocês. Tá? Sim, Paulo, Eduardo, Sandro, pessoal, todos sempre muito cúmplice até, né? É isso aí, gente. Muito boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite. Né? A gente pode abrir o microfone para dar uma boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Abração para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal.